A gente se preocupa, claro, com a retenção de líquido, se a gente está ingerindo, né, água na quantidade certa todos os dias, mas existem alguns mecanismos que a gente acha que entende, acha que conhece, mas na realidade a gente não conhece. É por isso que hoje a gente vai fazer uma pauta dedicada à retenção de líquido e ao inchaço com ele, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde a todos mais em casa. Mais uma vez. Lembrando que o Dr. Roberto é clínico geral e nutrólogo, então a gente sempre aborda temas que a gente consegue variar, né? Pegar o corpo, falar de uma função fisiológica, falar do corpo e ainda da nutrologia dos alimentos. Linkando aí sempre com alguma coisa na alimentação, né, Carol? É isso. Que eu acho que é o que a nutrologia deseja, fazer com que as pessoas tenham uma alimentação também mais balanceada. Mas essa pauta eu acho bacana, sem dúvida, Carol. Quem é que nunca sentiu aquela sensação desconfortável no final do dia? Da calça tá apertando, o anel apertando, o calçado apertando, parece que você tá 10 quilos a mais, né? E os inchaços podem ter muitas causas, né? Não é uma causa só, e eu achei bacana trazer essa pauta aqui justamente para mostrar as principais causas, né, que podem levar ao inchaço. E inclusive a própria retenção líquida. Vão variadas, desde erro na alimentação, alterações hormonais, problemas circulatórios, às vezes até efeitos colaterais de medicamentos. Então hoje vamos tentar pegar os principais, né, as causas principais para esclarecer. E primeiro, o que eu achei legal, Carol? Para quem está em casa assistindo, compreender um pouquinho como é que o corpo funciona, eu trouxe esse recipiente aqui. Tá bonito, né? Representando o nosso corpo, tá? E fiz uma marquinha aqui, enchi de um líquido com cor para as pessoas em casa visualizarem e coloquei uma marquinha aqui branquinha, delimitando a quantidade correta de líquidos dentro do corpo. Certo. O corpo humano fica 24 horas por dia tentando equilibrar o total de água, porque se falta e começa a ficar com menos, a gente desidrata. E isso traz repercussões extremamente negativas. E se fica excessiva, se a água fica em níveis muito mais do que deve, é uma sobrecarga dentro do corpo para o coração, para o sistema circulatório. Então o corpo fica tentando reequilibrar os líquidos o tempo inteiro. E olha que existem vários fatores que influenciam, o que a gente bebe de líquido, quanto a gente urina. Então, primeira coisa que eu quis trazer aqui, primeiro como funciona, tá? Então, se a gente pegar aqui esse potinho, que eu chamei de ingestão de líquidos, tá? Essa ingestão de líquidos é o quê? O total de líquidos que a gente ingere no dia a dia. Não só água. Que está na água, os alimentos carregam água, os legumes têm água, né? Então, essa ingestão de líquido está aqui. Vamos jogar aqui dentro, tá? E você vai ver que passou do ponto, né? A marquinha já ficou, deixa eu colocar aqui atrás para não atrapalhar. Ficou aqui uma quantidade acima, certo? Certo. Essa quantidade o corpo tem que dar conta de resolver. Então, toda vez que a gente ingerir, tipo, bebeu o copo d'água, bebeu a garrafinha... Isso, toda vez que entra líquidos, o que o corpo faz? Uma parte desses líquidos, gente, está aqui, ó, vai cumprir funções biológicas, tá? O que são as funções biológicas da água? Tudo, hidratar as células, transportar um monte de toxinas, a água tem que... Aliás, 65% do nosso peso é em água. Era o que eu ia dizer. Então, em porcentagem, para a gente ter uma ideia, quando a gente pensa no nosso peso, para estar dentro de um limite importante e saudável... A média do adulto é 65% do nosso corpo é água. E a água cumpre muitas funções biológicas, então parte do que entrou já começa a ser utilizada para as funções biológicas. E vai, hidratação... ela vai transportar um monte de toxinas para o rim, para ser eliminado, e vai eliminando uma quantidade aqui. As funções biológicas já levam uma boa parte dessa água. Certo. Tá? Agora, se sobrar, Carol, um pouquinho ainda, ó, se filmar aqui, vai ver que ainda tem um pouco. Tá. Essa quantidade que ainda está sobrando, o corpo não permite. Não, a gente precisa também equacionar isso. Aí entra, graças a Deus, o nosso órgão chamado rim. O que os rins fazem? Os rins completam o trabalho do excesso que não está tendo para onde ir. Então, os rins vão lá e continuam esvaziando. E a gente faz xixi. E a gente tem que urinar essa quantidade excessiva de líquidos, tá? E quem tem insuficiência renal, quem sabe disso, não consegue eliminar o total de água do corpo. E quem tem insuficiência renal tem que controlar a ingesta de líquidos. Tá, mas uma vez equilibrado... Tá aí. O organismo tentando eliminar, mas o rim não conseguindo. O rim não consegue. É uma torneirinha de saída, né? Tá. Então aqui reequilibrou, certo? Agora vamos pensar em situações onde esse desequilíbrio vai ocorrer, tá? Onde vai haver um excesso de água. Então vai entrar aqui um mineral chamado sódio. Esse tal sódio, qual que é o problema, Carol? Ao mesmo tempo que o corpo precisa, a gente não vive sem o sódio,
pelo menos 2.400 miligramas de sódio dia é o recomendado hoje pela OMS. Tá. O sódio entra em reações bioquímicas importantes, a gente também não pode ficar sem ele. O problema é o excesso. Se eu ingiro muitos alimentos ricos em sódio, qual é o problema do sódio? Tá? O sódio é uma moléculazinha, deixa eu tirar aqui, Carol, vamos colocar aqui atrás, depois a gente elimina isso aqui. O sódio, ele é uma moléculazinha que puxa 2 moléculas de água. O sódio sempre caminha no sangue com 2 moléculas de água grudadas. Então, onde tem sódio, tem mais líquido circulando. Se eu ingiro exageradamente o sódio, vai ficar no meu sangue um volume de líquido exagerado, porque ele puxa a água e aumenta a quantidade de líquido dentro do vaso sanguíneo. Isso é péssimo, porque isso pode ser uma das principais causas de inchaços para quem exagera no sódio. A gente vai falar dos alimentos ricos em sódio. Mas aí te pergunto, doutor Roberto, por que, principalmente nas mulheres, a gente nota que esse inchaço, então esse aumento, digamos assim, comeu muito sódio, vai direto para o culote, para a barriga, para o bumbum, para as pernas, e a gente sente esse inchaço sempre nesses membros, sempre nessas partes do corpo que dá a sensação, inclusive, do incômodo, achando que a gente engordou, né? Uma coisinha muito chata, chamada alteração hormonal. A mulher, ela produz alguns hormônios em níveis maiores que o homem não produz, principalmente a progesterona. Tá. E a progesterona é um hormônio que, quando produzido em níveis maiores, ele também altera o balanço hídrico. Ele faz com que a água circule em níveis maiores dentro do vaso sanguíneo. Entendi. Ou também um pouco para fora. O líquido pode estar dentro dos vasos sanguíneos ou nos tecidos, né? É a água intracelular e fora da célula. Então, são 2 compartimentos diferentes. Entendi. E a mulher, pela progesterona, tende a determinadas épocas do ciclo menstrual, mulher antes de menstruar fica inchada. Sim. Por causa da progesterona, que faz a água ficar mais dentro dos tecidos. Entendi. E fica com uma tendência maior a depositar em regiões geneticamente predeterminadas, cintura, culote, que é onde já tem mais gordura necessariamente? Também, é uma predisposição individual, onde tem também um pouco mais, o estrogênio também distribui um pouco tecido adiposo em região na mulher do abdômen, da cintura, do quadril, né? Então é perverso, que é uma das causas que a gente vai falar, que é de alteração hormonal. Então, meninas, não tem jeito. Em X período, quando a progesterona está alta, vai inchar. Se ingerir mais sódio, pior ainda. Entendi. Então, qual o nosso grande trunfo na mão, Carol? Existe um nutriente chamado potássio. O que esse tal potássio faz? Que está nos alimentos que a gente ingere, tá? Ele ajuda o nosso rim a pegar o sódio que está em excesso, tá? E excretar pela urina. Quando o rim vai pegar o sódio que está sobrando e quer eliminar para justamente o sódio ir embora e não ficar alto no sangue, a presença do potássio é fundamental. Então o potássio ajuda o rim a excretar o sódio com mais eficiência. Se eu mando o sódio embora pela urina, eu estou mandando água também. Lembra que o sódio tem 2 moléculas de água? Junto? Então eu elimino o sódio, só que precisa da presença do potássio. E nós vamos falar dos alimentos ricos em potássio, que são fundamentais para a gente equilibrar. Uma dieta que não seja exagerada em sódio e bacana em potássio, já é um primeiro degrau de ajuda. Já é uma primeira dica, então, para diminuir a retenção de líquido. Estou gostando disso. Mas chegaram várias perguntinhas. Vamos ver quem mandou na tela. Olha lá. Ai, que linda. É a Flá. Flá, um beijão para você. Usar salto alto pode causar retenção de líquido no nosso corpo? Mito ou verdade? Beijos, parabéns pelo programa. Vamos lá, Flávia. Deve ser Flávia. Flá deve ser de Flávia, né? Acredito que seja. Uma coisa que confunde, Carol... Os problemas circulatórios são problemas dos vasos sanguíneos que levam os líquidos que estão dentro do corpo, transportam pelos vasos sanguíneos. As alterações circulatórias levam a edema, não propriamente... Quando a gente fala em inchaço, é quando o corpo inteiro está com excesso de água, ou edemaciado ou inchado. Certo. Existem inchaços que você percebe como inchaço, mas não é propriamente o total de água do corpo que está exagerado. É a circulação sanguínea que está prejudicada. Então, por exemplo, quem tem insuficiência venosa, quem tem varizes, quem tem algumas veias insuficientes, o que a veia faz? Ela carrega todo o sangue que foi para o teu corpo, o sangue sai do coração pelas artérias, vai até lá a tua ponta do pé. Tudo levando oxigênio pelas artérias. Depois que oxigenou os tecidos, o sangue volta, o retorno é feito pelas veias. Tá? E esse retorno venoso, as veias têm que estar muito bem saudáveis, porque ela tem que permitir a passagem do sangue por ela e luta contra uma gravidade, porque a gente está de pé. Então, quem fica muito tempo sentada,
às vezes sem movimentar, e o próprio movimento dos músculos, né, quando você massageia as veias com o movimento da panturrilha, você facilita o retorno venoso. Entendi. Então, os inchaços de pernas no final do dia não são especificamente por retenção de líquido, são por problemas circulatórios, que é exatamente o que a gente já estava aqui linkando para falar. Os problemas circulatórios podem aumentar o total de líquido, óbvio, né? Uma falsa impressão que é excesso de líquido, mas que na verdade é pontual. Agora, o que a gente pode fazer para diminuir isso? Não ser sedentário, porque a atividade física ajuda a circular o sangue. Então, quem é sedentário tende a ter mais inchaços nas pernas no final do dia. O salto também é um fator que pode prejudicar o retorno venoso, que, respondendo a pergunta da Flávia, a gente tem que evitar também usar calça muito, às vezes, apertada, né? Embora isso é discutível, se pode causar um pouco de inflamação na derme, em celulite também, mas, de qualquer forma, atividade física e muitas vezes procurar uma ajuda médica para fazer aqui os tratamentos, porque muitas vezes o problema circulatório é possível de ser corrigido. Então tem veias insuficientes que podem ser tratadas com cirurgia. Existem medicamentos que facilitam a circulação sanguínea, que também podem fazer parte aí da estratégia. Para melhorar, diminuir o excesso de essa sensação de que você está inchada. Existem alimentos, Carol, que facilitam a circulação sanguínea. Isso é muito interessante. Então, por exemplo... Quais são eles? Os vasos sanguíneos precisam formar colágeno. A gente fala de colágeno, mas o colágeno não está só na pele. O colágeno também está no vaso sanguíneo. Tá? E é o colágeno no vaso sanguíneo que deixa ele não ficar flácido. É a flacidez da veia que dificulta ela manter a passagem. Quando ele dilata demais a veia, o sangue fica retido e pode inchar a perna. Nunca tinha pensado. Flacidez da veia? Flacidez, a gente chama de complacência da veia que está excessiva. Que é uma falta de colágeno, então. A gente tem que ingerir alimentos que ajudam na saúde dos vasos sanguíneos. Como o colágeno é um formador da parede do vaso sanguíneo, então tem que ter uma ingesta proteica adequada, vitamina C ajuda no colágeno, nas frutas cítricas. Existe na formação da parede dos vasos sanguíneos um composto chamado pontes de disulfeto, nomezinho esquisito. Esse tal sulfeto vem do enxofre, que vem dos compostos enxofrados, que vem de alimentos ricos em compostos enxofrados. Quais? Rúcula, agrião, couve, cogumelos comestíveis, alho, cebola. Tudo isso então, ajuda. A gente não fala que o alho melhora a circulação, Sim, tá? Sem contar que também existem alimentos que ajudam na dilatação dos vasos e melhora a circulação das artérias, para quem tem problema circulatório das artérias, tá? Aí eu não vou entrar nesse assunto, porque senão fica confuso para quem está vendo em casa. Mas, sem dúvida, problema circulatório é uma das sensações de inchaço, que é problema circulatório vascular e não propriamente excesso de água no corpo. Antes da gente citar, então, os alimentos que têm potássio, que é o que ajuda, então, a diminuir essa retenção, a eliminar mais sódio, te pergunto, doutor Roberto, essa parte é importante. Como identificar um corpo inchado? O que aparece, o que a gente sente, o que a gente nota, se tem um jeito da gente... Porque subiu na balança, balança aumentou. Aí você fala, será que eu ganhei peso? Será que eu estou retendo líquido? Até para que a pessoa saiba exatamente o que está acontecendo nesse caso. Porque a pessoa está fazendo uma dieta bonitinha, equilibrada, atividade física, e em determinado momento a balança não corresponde, ou as calças, as roupas não fecham. Perfeito. Tem alguma coisa que identifique esse inchaço? Em termos de exame físico mesmo, de você olhar, a gente pode ver os inchaços em pernas, né, apertando com o dedo a pele e ver que fica uma marca, né? Quer dizer, o dedo afunda e depois a pele não volta tão rápido, fica uma marquinha que vai sumindo aos poucos, né? Isso é um sinal de edema lá, ó. Assim, isso a gente chama de edema, né? Que é realmente um inchaço. Onde você percebe com a palpação manual. Você enfia o dedo, ela fica a marquinha. Isso a gente vê muito comum em pacientes com insuficiência venosa, com pacientes com problemas circulatórios, né? É um sinal, por isso que às vezes o calçado aperta, né, no final do dia. Às vezes anel que também está apertando, né? Então você percebe às vezes que a calça no final do dia fica muito apertada na região da cintura. São as sensações de inchaço geral. E tem, óbvio, aí pacientes com sinais mais graves de até extravasar líquido, né, pela pele quando a insuficiência venosa é muito extrema. Mas são casos mais extremos, né? Agora, uma coisa que você mostrou quando a gente ingere líquidos e como o corpo vai excretar, o trabalho do rim.
Quanto de líquido a gente tem que ingerir? Numa pessoa que retém muito líquido, porque a genética também está envolvida, né, doutor Roberto? A gente falou um pouquinho, vamos falar de novo da alteração hormonal, mas quando aquela pessoa já sabe que determinado mês, toda vez naquele momento, seja aí quando a progesterona está mais alta, como você explicou, ela vai reter líquido. O que fazer com a água? Ingerir mais, ingerir menos? Porque eu acho que isso é uma dúvida. Quanto mais você ingere, mais então eu vou estocar? Mais eu vou reter ou não? Não. É o inverso? É o inverso. Porque, na verdade, o rim precisa de um fluxo de sangue, de água, para que ele trabalhe. Tá, por exemplo, se você estiver pouco hidratado, o rim diminui a excreção de água, porque ele entende que está faltando água. Entendi. Tá, então ele não quer expulsar. Tá, então quem tem o problema não está no total da água. Só tem uma situação em que o total de água é limitado em um indivíduo, porque ele está edemaciando. Paciente com insuficiência cardíaca, porque o coração não pode bombear muito volume de líquido, então ele tem que ser restrito no total de líquidos, e o paciente com insuficiência renal. Tá? Porque tirando esses casos, a água é fundamental para que o rim trabalhe. O problema está no sódio. Então, se você beber muita água e muito sódio, o sódio prende parte dessa água, ele atrai moléculas de água e você fica mais inchada, porque o sódio está contribuindo. E, às vezes, a falta de potássio na alimentação, que favoreceria a excreção do sódio e da água, né? Entendi. Então, o volume de água tem que existir. Se hidrate bem de qualquer maneira. Inclusive, no inverno, agora, no frio, tem que continuar bebendo água. Sem dúvida. Vamos para mais uma perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. Ai, que fofos. Carol Mechará, um beijão pra você. Qual a relação do inchaço, então, com a hipertensão? A pressão alta, né, que é o termo mais popular, é justamente quando dentro dos vasos sanguíneos o volume de líquido está tão alto que está comprimindo a parede das artérias. Então, a hipertensão arterial é justamente o aumento de volume circulante dentro do vaso sanguíneo, onde os tratamentos são imperativos para que haja excreção desse excesso de líquido. Então, muitas vezes, o uso de diuréticos na hipertensão ou de medicamentos que alteram, fazem o vaso dilatar um pouco mais para suportar essa pressão. Entendi. Então, nem todo paciente que tem hipertensão tem que inchar. Tá? Alguns pacientes referem que descobriram que estavam com pressão alta porque começaram a se sentir inchados e foram ao médico e detectaram que também estavam com a pressão alta, né? Perfeito. E aí tem que controlar e de repente tem que controlar, um remédio... o total de sódio tem que ser controlado, o medicamento adequado, aí exige um tratamento médico, né? Sem então dúvida. vamos para a nossa parte aqui, que agora a pergunta é meio técnica. O quanto de sódio por dia, então, é recomendado pelo Ministério da Saúde? Hoje, a recomendação é que a gente ingira entre 5 a 6, no máximo 5 a 6 gramas de sódio por dia. Para quem está em casa visualizar, aqueles sachêzinhos de sal que a gente tem no restaurante, sabe aquele sachêzinho de sal? Tá? São 6 daquele no máximo. 6 daquele? Só 6, tá? Só que isso em sódio. O sal é o cloreto de sódio, é o representante maior de alimentos que contém sódio. Certo. Tá? Cada grama de cloreto de sódio, de sal de cozinha, tem 400 miligramas de sódio. Nossa. Tá? Então, o recomendado é que a gente não passe de 2.400 miligramas de sódio por dia. Tá se tentando ver se isso ainda é muito, a OMS está revendo se precisa diminuir um pouco mais, mas é a recomendação oficial. Então, dicas primeiro, Carol, alimentos... Que é da tampinha Bic? Isso. O que cabe numa tampinha Bic? Aquilo mais ou menos para quem tem hipertensão a gente acaba orientando para ter uma noção. É que às vezes a gente pensa que é só o sódio, o sal de cozinha que a gente tem que controlar, mas tem sódio em outros alimentos, Carol. Era o que eu ia dizer. É justamente aqui que está a ciladinha, quer dizer, o que a gente tem visto é que a gente está errando muito no sal de cozinha também. Parece que as pesquisas mostram que a gente erra muito no preparo na cozinha. A gente acaba errando muito na mão, tá? Então é bom não ter sódio na... Ah, vem cá, vai. Bota aqui na minha mão um pouquinho. Vamos lá, para poder ele ver. Trouxe o salzinho para mim, grande, vai. Pronto. Obrigada. É isso aqui, obrigada, Cá. É mais ou menos... isso aqui deve ter um pouco mais. Aqui deve ter mais ou menos uns 3 gramas, mais ou menos. Eu acredito que seja o dobro disso total aqui, de cloreto, de sal de cozinha no máximo por dia, tá? Agora, onde tem sódio a mais? Então, vamos lá. Eu trouxe os mais preocupantes, Carol. Sopas prontas, riquíssimas em sódio, tá? Queijos embutidos, então o parmesão, por exemplo, o gorgonzola. Os embutidos têm muito sódio, todos, mortadela, né? Todos, presunto, também tem. Os alimentos em conserva, eu trouxe aqui a alcaparra, mas os picos, de um modo geral, são muito ricos em sódio. Essas macarrões instantâneos, com esse sachêzinho aí, é terrível em sódio, isso é sódio para dar e vender. As margarinas com sal, de marca seja, tá? As margarinas com sal tem muito sódio. Aqueles caldinhos
de carne que usados como tempero são riquíssimos em sódio. O molho de soja é riquíssimo em sódio. Esses salgadinhos de pacote, que eu chamo de fedositos, porque realmente eles têm um cheiro terrível. Riquíssimos em sódio. Uma dica para quem está em casa, Carol, acho válido, tá? Diga. Quer saber se tem muito sódio no rótulo do alimento? Bem simples. Se no rótulo... Vamos pegar esse aqui. Se tiver mais que 4 miligramas de sódio por grama do alimento, tá? É um alimento que é recomendado evitar o excesso, porque ele tem muito sódio. Se tiver por grama do alimento, isso está escrito no rótulo. Aqui está 2%. Aqui, ó, aqui uma colher de sopa tem 10 gramas. Ele teria que ter no máximo 40 miligramas, seria o máximo. Ele já tem 55. Então, ele está com mais sódio do que deve. Então, se para cada grama do alimento que está no rótulo tiver mais que 4 miligramas de sódio, é um alimento rico em sódio. Isso é uma dica valiosa, porque você fica sem saber se está ingerindo um alimento que contém mais sódio do que deve, né? Agora, as nossas defesas, Carol. As nossas defesas. Né? Porque a gente precisa combater isso, então, com o potássio, como você explicou. Exatamente. Uma das orientações é que a gente tem uma alimentação bem bacana em potássio, com exceção, gente, dos pacientes com insuficiência renal. É uma exceção. Os pacientes com insuficiência renal não podem com potássio, porque eles não conseguem eliminar também o potássio. Tá? É diferente, eu estou falando na população saudável, geral, tá? No período de TPM. Exatamente. O sódio limitar o consumo, onde estão os alimentos ricos em potássio? Eu não trouxe aqui, mas deveriam estar aqui as folhas verdes escuras, rúcula, agrião, brócolis, são riquíssimos, espinafre, a salsa, o salsão também, muito rico em potássio. Aqui trouxe alimentos que contêm água e ao mesmo tempo potássio, a água para estimular o rim a trabalhar. Aqui o melão que a gente sempre fala. Tá? O abacaxi, a melancia, as frutas cítricas também, a laranja e o limão são fontes generosíssimas de potássio. E as pessoas acham que pelo limão ser ácido, ele pode aumentar a retenção, e não, é o inverso. Não, né? Não tem muito a ver com acidez, não. Morango é rico em potássio, o pepino, a cenoura. Eu trouxe a beterraba aqui, Carol, porque a beterraba, além de ter potássio, ela tem um componente chamado nitrato, que ajuda na dilatação das artérias que estão mandando o sangue para o rim. Quanto maior o fluxo de sangue para o rim, mais ele consegue filtrar e jogar mais água para fora. Então aumenta também o fluxo renal. Está muito fácil. A água de coco, que também tem potássio, né? Que eu acho fácil de você ingerir. E os chazinhos diuréticos também, que podem facilitar. Chá de hibisco, chá de cavalinha, o chapéu de couro, a folha de abacate, de rosa mosqueta. É legal colocar então durante o dia tomando um pouquinho? Pode tomar, porque ele estimula um pouquinho a diurese. Além de ser líquido, né, ter água, ele tem um efeito rico em potássio e um efeito diurético. Sensacional. Né? E as alterações hormonais que a gente não falou, mas sempre procurar um médico, existe o hipotiroidismo, que é uma causa que pode levar a inchaço, uso de medicamentos, Carol, por exemplo, efeito secundário de cortisona, então tem medicamentos que podem aumentar o inchaço. Aí são causas onde precisa do apoio médico, precisa de uma avaliação, as causas hormonais de ciclo menstrual, mulheres que têm alterações da progesterona, que incham muito, às vezes necessitando até de um diurético próximo de menstruar, mas sempre com a orientação médica e não tem como escapar. E até quem tem o controle com a pílula, ela também forma o ciclo, né? Então, tem pílulas que tem aí a semana que tem mais progesterona que estrogênio. Tem toda isso. O ginecologista consegue abordar de uma maneira mais técnica, porque cada caso é um caso, mas tem casos em que a abordagem médica é fundamental. Aqui eu quis mostrar como também a alimentação influencia, né, que eu acho que é fundamental. E descobrimos, vamos botar potássio. Vamos botar potássio. Já que a gente gosta do salzinho. Agora, para fechar, qual sal que você recomenda? Porque a gente sabe que agora tem o sal rosa do Himalaia, aí tem o marinho, isso é uma pergunta frequente. O light e o refinado. Então vamos lá. O sal light, ele tem menos sódio e um pouco mais de potássio. Esse é o indicado para quem quer cortar sódio, tá? Não indicado para quem tem insuficiência renal, porque ele tem potássio, tá? É uma exceção, mas o sal com menos sódio é o light. O sal marinho, o do Himalaia, o orgânico, o sal tradicional, eles têm uma quantidade de sódio muito parecida. O que muda é que o sal convencional, refinado, ele tem um pouco mais de química. O sal, ele tem conservante, ele passa por refino, se acrescenta o cádmio, que é um metal pesado, que não é muito saudável. Isso vale até para o açúcar refinado também. O sal marinho, teoricamente, ele tem menos química. Eu chamo de sal orgânico, tá? Porque ele não passou por refino. Ele está ali, mas ele tem sódio do mesmo jeito. E do Himalaia, na verdade, foi uma região do Himalaia que já foi fundo do mar, hoje é uma rocha, e lá se acha
um sal que tem mais minerais. Além do tradicional. Então ele tem mais selênio, mais manganês, mais magnésio, é mais enriquecido com nutrientes. Mas o total de sódio não muda. Não muda. Então, para quem quer diminuir o sódio, está com retenção de líquido, light. E não tem insuficiência renal. O light é o mais ainda indicado. É o mais indicado. Muito obrigada, tá doutor bom, Roberto. eu que agradeço. Arrasou mais uma vez. Obrigada. Obrigado Sempre a vocês. um prazer tê-lo aqui. Agora, quem quiser saber mais, essa aula super bacana, eu adoro, né, quando vocês com saudade têm das pautas de fazer lúdicas. as nossas dinâmicas e tal, mostrar aqui ao vivo como que acontece. Agora, pode entrar no site nutrasaude.com.br, doutor Roberto cuida com o maior carinho, nutrasaude.com.br, ou segui-lo no Insta, @nutrasaude, que também tem dicas muito legais. Lembrando que o doutor Roberto Navarro é nutrólogo e clínico geral e está no programa sempre quinzenalmente às segundas-feiras. Te espero para a próxima aula. Agradeço. Beijo, até, obrigada. Tchau para todos.